Boa tarde, pessoal. Vamos para mais um vídeo aqui do canal 555. Eu queria falar um pouco sobre a colonização inglesa, né? Na verdade, a colonização inglesa já começou lá para trás, desde a época que o Brasil foi colonizado e a América Espanhola também foi colonizada aqui, nossos vizinhos, e os ingleses colonizaram os Estados Unidos, né? Estados Unidos e Canadá. E desde então, se você for analisar, Portugal deixou de colonizar outros países, é, Espanha também, mas a Inglaterra até hoje ela ainda tem colônias esparramadas pelo mundo. Um exemplo disso é Hong Kong até pouco tempo, né? E as Ilhas Malvinas, que é aqui nossas vizinhas aqui perto na costa da Argentina, né? Nossos irmãos. Então o que acontece? Vamos comparar essas duas colonizações, vamos comparar essas duas colônias inglesas. E o porquê da Inglaterra ter devolvido Hong Kong para a China e o porquê não devolver e não vai devolver as Malvinas para a Argentina. Aqui vocês estão vendo aqui hoje é um mapa, é a bandeira oficial. A bandeira de Hong Kong era parecida com a bandeira das Malvinas, só que hoje, como Hong Kong passou a pertencer à China, né? Então hoje a bandeira de Hong Kong é essa que você está vendo vermelha e a bandeira das Malvinas é essa outra que vocês estão vendo do lado. Olha para vocês ver Hong Kong. Hong Kong hoje é uma cidade que ela tem mais de 6 milhões e meio de habitantes. Ela é uma cidade que, quando ela foi devolvida para a China, que já foi em 1997, se não me falha a memória, quando ela foi devolvida para a China, ela com uma população de 6 milhões e 300 mil habitantes, se comparando à China, né, com mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, ela tinha um quarto de toda a receita que a China conseguia arrecadar anual. No caso, se a China arrecadava 10 milhões com esse monte de habitantes, com mais de 1 bilhão, eles com 6 milhões arrecadavam um quarto disso, no caso. De 10 milhões, 2 milhões e meio. Então, só para vocês terem uma ideia da riqueza desse país. A renda per capita deles só perdia para a renda per capita da época do Japão. Então, é o maior centro comercial da Ásia. Pra vocês terem uma ideia, a Bolsa de Valores de Hong Kong, ela concorre de frente a frente, de tete a tete com a Bolsa de Tóquio. Então é muitos negócios que são firmados, eles têm mais de 100 bancos. Então eu falo para vocês de instituições financeiras grandes. Quando eu falo banco, não é uma agência. Tipo, o Brasil tem quantos bancos? Quando eu falo um banco brasileiro, eu falo Bradesco, que tem mais de 4 mil agências. Então, só para vocês terem uma ideia, Hong Kong tem mais de 100 bancos. Então, é uma cidade. Aqui era quando a Inglaterra tomou Hong Kong, né? Que na verdade foi uma humilhação para a China. A gente vai falar um pouco disso agora. Isso aí foi na época que os ingleses chegaram em Hong Kong, na época que eles começaram a colonizar Hong Kong e a época que Hong Kong está hoje. Isso é a Guerra do Ópio. Nessa época foi entre 1939 e 1942, se eu não me engano, teve duas guerras do ópio. Os ingleses e os franceses vendiam ópio para os chineses e era o produto que eles mais lucravam com essa droga. E o governo chinês, desde 1760, eles já vinham lutando para o povo dele parar com essa droga, para parar de entrar no país. Ele proibiu, tomou várias medidas, ele não conseguia fazer o povo dele parar com essa droga. Aí o que ele fez? Ele queimou, acho que foi em 39 mesmo, 1939, ele queimou uma carga de ópio inglesa que dava para o pessoal usar aí por um ano. Então isso aí, os ingleses ficaram muito bravos e aí começou essa guerra aí. Vocês estão vendo aí os navios ingleses muito mais modernos destruindo os chineses. Então eles ganharam essa guerra e na verdade não foi só os ingleses, foi ingleses, franceses, americanos, japoneses. Eles fizeram uma coligação e dominaram a China. E
Até hoje, muitos chineses falam, eles até ensinam na escola, foi a maior humilhação do século para a China. Foi o século da humilhação. Foi esse século no caso, de 1900, né, até o ano 2000. Foi o século da humilhação chinesa. Olha aí para vocês, ó. Aí é um cartoon da época, né? A Grã-Bretanha, a Alemanha, a Rússia, a França e Japão retalham a China. Olha aí, eles cortando a China e eles dominaram, eles destroçaram com a China na época. Só que aí depois, em 39, né, foi em 49, quando Mao Tse-tung assumiu o governo chinês e aí a China conseguiu expulsar os ocidentais de dentro dela e conseguiu se desenvolver. E aí depois disso, aí mais uma imagem para vocês verem, aí a Guerra do Ópio. A coisa pegou fogo de vez, foi 1839, ó. Eu tinha falado 1939, foi 1839, quando o governo chinês destruiu uma quantidade de ópio que estava na mão de mercadores britânicos, equivalente ao consumo de um ano. O governo da Grã-Bretanha reagiu enviando ao Oriente navios de guerra e soldados, dando origem à Primeira Guerra do Ópio. Mais bem equipada, a tropa britânica venceu os chineses em 42, obrigando-os a assinar um tratado de abertura dos portos e indenização pelo ópio destruído. Ele teve que pagar para os ingleses o ópio que foi destruído. A história tomou novos rumos. Olha isso. Em setembro de 1982, durante a visita da primeira-ministra Margaret Thatcher a Pequim, a Dama de Ferro encontrou em Deng Xiaoping um interlocutor à altura, em termos de determinação. Ele rejeitou os seus argumentos, né, os argumentos da Margaret Thatcher, de direito de soberania, responsabilidade moral, tratados e liberdade. E deixou claro que logo a China teria capacidade militar à altura de qualquer potência ocidental e que se uma guerra começasse em Hong Kong, acabaria em Londres. Thatcher voltou para casa irritada, até mesmo deprimida, segundo palavras próprias. 2 anos mais tarde, retornou à China para assinar o Tratado de Devolução, elaborado por peritos de ambos os lados, em 19 de dezembro de 1984. Então era selado o destino de Hong Kong, que retornaria à soberania chinesa em 1º de junho de 1997. Não precisou nem ter guerra. Então, só para vocês verem como que os ingleses são covardes, né? Aqui, ó. Isso aqui agora é só para vocês terem uma ideia da diferença das Ilhas Malvinas. Aí, ó. Aqui é as Ilhas Malvinas. Ó. Olha isso. Ilhas Falkland ou Malvinas. Essa é as Ilhas Malvinas. Muitos falam que tem petróleo, mas ninguém sabe a quantidade. Agora eu digo para vocês, Hong Kong tem 6 milhões, tem hoje mais de 7 milhões de habitantes. Na época da Revolução tinha 6.200. Olha aqui, ó. Agora vocês estão vendo aqui a Ilha das Malvinas. Tem 3.000 habitantes, pessoal. 3.000. Olha isso. Las Malvinas, Argentina. A Argentina fala que é deles e os ingleses também querem. E aqui é um mapa da época da guerra, né? Da guerra que os ingleses vinham, eles paravam na Ilha de Ascensão e da Ilha de Ascensão eles vinham, eles abasteciam ali e vinham atacar. Então, na verdade, os próprios ingleses eles confessaram que quase perderam essa guerra para os argentinos. Mesmo aqui na costa da Argentina, para vocês verem, os ingleses lá em cima, eles vêm e têm o domínio sobre essa ilha. Mas por que eles não foram capazes de frear os chineses? Muitas pessoas, eu já vi algumas pessoas, já li isso aí também, algumas pessoas falam, até alguns teóricos da conspiração, né? Eles gostam de falar que dizem que na época, Margaret Thatcher pediu ajuda para o governo americano. Acho que, se eu não me engano, era o Ronald Reagan. Chegou e falou para os americanos, falou, olha, a China quer tomar Hong Kong de nós, como que faz? Aí o próprio governo americano, porque desde o início dos anos 80, no final dos anos 70, a China ela já vinha mostrando um crescimento diferenciado. Ela vinha crescendo já. E alguns especialistas, alguns economistas já viam esse
provável crescimento e que a China chegaria no que ela chegou hoje. Então os ingleses não quiseram peitar a China, não. Eles devolveram Hong Kong, mesmo com todas as riquezas de Hong Kong, devolveram. E com as Malvinas já não aconteceu a mesma coisa. Então, para vocês verem a diferença do tratamento que foi dado aos chineses na questão de Hong Kong e aos argentinos na questão das Malvinas. Alguns historiadores falam, mas as Malvinas não é da Argentina, só mora inglês. Tem muita conversa, só que Hong Kong também ficou na mão dos ingleses por 150 anos. Então é muito tempo. Mas a verdade é uma só. O que vale num país é o armamento, é a força bélica mesmo. Se a Argentina fosse uma potência militar forte, fosse um país que tivesse bomba atômica, fosse um país de respeito mesmo, jamais que a Inglaterra ia ter colônia aqui na Argentina. Isso está fora de cogitação. Então, é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, dá um like aí e assina o canal.